Alguém aqui me manda uma notícia, no meio de tanta notícia ruim, tem aqui uma notícia auspiciosa, que saiu aí uma tradução brasileira, do livro O Cérebro Espiritual, que é do neurocientista canadense Mário Beauregard. Beauregard escreve Beauregard, Mário Beauregard, que veio muito a calhar, porque eu dei recentemente esse curso sobre a consciência de imortalidade, né? E ele dá lá alguns daqueles dados científicos, que não são novos, na verdade, mas que estão ali condensados. Né? Ele diz aqui, por exemplo, ele deu uma entrevista para a revista Cults, no Brasil, no qual ele diz o seguinte: quando há uma parada cardíaca, o cérebro deixa de funcionar depois de cerca de 10 a 20 segundos. Muitos pacientes em estado de parada cardíaca parecem inteiramente capazes de experimentar processos mentais. Esse fenômeno demonstra que o espírito e a consciência não são gerados pelo cérebro. Ora, existe mais casos registrados disso aqui do que o cético mais exigente poderia requerer. São milhares e milhares e milhares de casos. Quer dizer, o sujeito está lá sem atividade cardíaca, sem atividade cerebral, e, no entanto, está vendo tudo o que se passa em torno. E, às vezes, vê coisas que estão se passando nos quartos vizinhos. E, às vezes, em outros lugares. Tudo isso depois confirmado. Tem até o caso do sujeito que, exatamente nesse estado, ele viu que na casa vizinha tinha um sapato em cima do telhado, veja você. Né? Isso quer dizer que a visão dele não estava nem condicionada ao lugar onde o corpo dele estava. Na maior parte dos casos, as pessoas veem e reparam em mais coisas do que reparariam se estivessem vivos e despertos. Quer dizer, a bibliografia a esse respeito é tão imensa que a mera pretensão de que a consciência é causada pelo cérebro deve ser rejeitada em limine como uma coisa, assim, uma estupidez, uma simples lenda, crendice. Não há nenhuma prova, nenhum sinal, mesmo remoto, de que a consciência seja causada pelo cérebro. E há milhares e milhares e milhares de provas de que pessoas sem nenhuma atividade cardíaca ou cerebral continuam tendo consciência. Então, o livro chama-se O Cérebro Espiritual e saiu pela editora Bestseller. Eu acabo de ver aqui um documentário. O documentário chama The Evidence for Heaven. Procurem isso aí, The Evidence for Heaven. Olha aqui, você www.grizzlyadams.tv. Grizzly, GRIZLYADAMS.tv. E procura lá o documentário The Evidence for Heaven. Quer dizer, o número de provas que existe que a vida consciente não para quando para a atividade cerebral é um negócio esmagador. E acabou de sair mais uma aqui, olha. Né, se puderem, leiam esse livro aqui. O autor chama-se Todd, T-O-D-D, Burpo, D-U-R-P-O. Né? O livro chama-se Heaven is for Real. É o pai que conta a experiência do filho dele. O Todd era um tampinha de 4 anos de idade, tá certo? Que teve lá um acidente, ficou clinicamente morto e voltou contando. Ele viu tudo que estava se passando em volta, ouviu o que os médicos estavam falando e ainda teve, né, a experiência do céu, encontrou Jesus Cristo e assim por diante. Quer dizer, esses casos são em número impressionante. Né? Agora, os relatos sobre a visão do céu podem até ser postos em dúvida, mas tem coisa que não pode. Por exemplo, a mulher que estava lá, clinicamente morta, ela se viu saindo do corpo, observava o seu próprio corpo na cama, os médicos em volta, e disse que saiu como que voando. E quando ela chegou no teto do hospital, ela viu no teto um sapato, um tênis vermelho. A coisa mais improvável. O que está um tênis vermelho fazendo no teto do hospital? E voltou e disse, olha, quando eu estava subindo eu vi isso. Daí o enfermeiro foi lá, tinha realmente o tênis vermelho, porra. Porque você quer maior evidência. Agora você vai dizer que isso é evidência anedótica? Não, vocês não sabem lógica, vocês não estudaram lógica. Se você tem uma regra geral, com pretensões de universalidade, basta um exemplo em contrário para impugnar a validade da regra. Então, quer dizer, se você acredita realmente que a atividade
de consciência é produto do cérebro, essa regra está automaticamente impugnada, tão logo haja um único exemplo de que a pessoa sem atividade cerebral tinha atividade consciente. E a prova está dada aí. Agora, casos como esse são milhares, não é um nem dois. Agora vai dizer isso aí é evidência anedótica. Os caras vão pra puta que pariu, vão estudar, vagabundo. É? E daí tem os caras que dizem, não, mas isso aí é o seguinte, a pessoa teve anóxia, ficou sem respirar, então quando voltou, né, o cérebro rapidamente teve uma atividade. Eu falei, mas como é que o cérebro rapidamente viu o que estava no teto, porra? Ora, foi uma merda. Isso quer dizer que uma lesão cerebral pode afetar o funcionamento da consciência às vezes, e em outros casos não afeta. Mas se tem um caso em que não afeta, já está provado que uma coisa não depende da outra. É, assim, ó, como você pensar assim, o motor do seu carro depende do pneu? Não. Se furar os 4 pneus, o motor continua funcionando, mas você não vai andar. Consciência é a mesma coisa. Consciência continua funcionando, mas não pode raciocinar, não pode relembrar as coisas direito, não pode ter autocontrole, etc, etc. Então, não existe... Uma pessoa que tem uma lesão cerebral, por exemplo, pode ser que ela tenha uma consciência igual a gente? Sem dúvida, sem dúvida. Existem inúmeros casos de... Perfeitamente, perfeitamente. Existem inúmeros casos, não só de lesão cerebral. Se desencarnasse, no caso, seria normal. Sim, sim, sim. Inclusive, vamos dizer, as pessoas que passaram por essas experiências de parada cardíaca, e, portanto, parada do funcionamento do cérebro depois de 10 segundos, né? E elas relatam que elas não só percebiam o que se passava no seu ambiente em volta, mas que elas naqueles momentos estavam muito mais conscientes do que estavam quando viviam no corpo. A consciência funcionava de uma maneira muito mais veloz e abrangente. O número de casos que tem isso é tão grande, que a simples hipótese de que a consciência seja produto do cérebro deve ser afastada de cara, in limine, quer dizer, não tem, é inviável. A alma como produto do cérebro é inviável, é uma estupidez, é uma lenda. No dia mesmo veio um documentário, The Evidence of Heaven, muitíssimo bem feito, muito sério, e saíram 2 livros sobre o caso de crianças que estiveram em estado, vamos dizer, de morte clínica e que contaram coisas que elas jamais poderiam saber. Por exemplo, um garoto de 4 anos, né? Ele tinha uma irmã, mas daí depois que ele voltou daquele estado, ele falou, eu fiquei conversando com a minha outra irmãzinha. Daí a mãe, mas que irmãzinha? Você só tem uma? Ele disse, não, aquela que morreu na sua barriga. Anos antes, né? A mãe tinha tido um aborto espontâneo. Ele disse, eu encontrei ela. Depois, como é o nome dela? Daí ele ainda falou, não, ela não tem nome não. Vocês não chegaram a dar nome para ela. Burpo, B-U-R-P-O. Que chama Heaven is for Real. É a história do menininho de 4 anos. E tem outro também, do menino que passou pela experiência de morte clínica. Kevin and Alex Malarkey. M-A-L-A-R-Q-E-Y. The Boy Who Came Back from Heaven. São depoimentos mais recentes, interessantíssimos e me parece muito honesto. Não tem esse negócio de dizer que o corpo produz a consciência, falou, hoje em dia não tem mais como defender isso aí. Não tem mais nem meio argumento que você possa apresentar em favor disso.